Então, boa noite, bom dia, boa tarde, olá alunos, olá alunas. Vamos aqui começar a estudar a respeito das funções, certo? Então, para começar a estudar as funções, vamos procurar identificar grandezas mensuráveis, que elas têm como medir, ligadas a ela, e estabelecer as relações existentes entre as grandezas. Vamos ver com alguns exemplos e a gente começar a estudar sobre as funções. Primeiro, vamos falar a respeito do tempo e do espaço. Então, uma pista de ciclismo tem marcações a cada 600 metros. Um ciclista treina para uma prova de resistência desenvolvendo a velocidade constante, sempre na mesma velocidade. Enquanto isso, seu técnico anota de minuto em minuto a distância percorrida pelo ciclista. O resultado pode ser observado na tabela. Na primeira coluna, vamos falando dos instantes, dados em minutos. Depois, tanto na segunda quanto na terceira, a distância percorrida em metros. Inicialmente, não percorreu distância nenhuma. Quando passou 1 minuto, ele percorreu 600 metros. E como ele tem uma velocidade constante, sempre com a mesma velocidade, quando passarem 2 minutos, ele vai andar o dobro, O dobro de 600 é 1.200. É 600 mais 600. 600 apareceu 2 vezes. E aí depois, quando passa mais 1 minuto, ele completa 3 minutos, ele vê que percorreu 1.800 metros. Dos 1.200, ele andou mais 600 metros e alcançou agora uma distância percorrida de 1.800 metros. E depois, passando mais 1 minuto, ele andou mais 600 metros. Dos 1.800, agora a distância percorrida já será de 2.400. Então, cada vez passa 1 minuto, ele anda 600. Passou mais 1 minuto, mais 600. Mais 1 minuto, mais 600. Mais 1 minuto e mais 600. E se aqui nessa tabela estivesse marcando 5 minutos, qual a distância dele seria percorrida? Bem, a distância percorrida seria de 600, que já percorreram 5 vezes 5 minutos. 600 vezes 5, que dá 3.000 metros. E continuaria assim toda a vida, por vários minutos, tendo a mesma sequência. Observe, no primeiro minuto foi 600 vezes 1. No segundo minuto, ele percorreu os 600 2 vezes. No terceiro minuto, ele percorreu os 600 3 vezes. No quarto minuto, os 600 4 vezes. E se fosse no quinto minuto, ele percorria novamente 600 5 vezes. Você está vendo sempre essa sequência que está ocorrendo aqui? O número 600 ele é fixo. Sempre vai ficar multiplicando pelo número da frente. E esse número que sempre aparece na frente é igualzinho à quantidade exata do instante em minutos que já passaram lá atrás. Tá vendo? Então, toda vez será 600 vezes a quantidade de minutos que já passou. Vamos fazer outro exemplo aqui, fora desse aqui da tabela. Se na coluna de minutos tivessem passados 10 minutos, qual seria a distância percorrida dele? Era só pegar os 600 e multiplicar por 10, que daria 6.000 metros. Então, cada vez que você vai passando um instantezinho aqui assim, vai aumentando também a sua distância. Eles são diretamente proporcionais. Agora, passou 1 minuto, passam 2, passam 3, passam 4. E assim vai sucessivamente. E depois, quando se passarem X minutos, qual será a distância percorrida? Quando era 1, era 600 vezes 1. Quando era 2, 600 vezes 2. E foi continuando sendo assim toda a vida. Então, depois que passarem X minutos, será 600 vezes o X. Então, a cada instante, a cada X minuto que passar, você vai ter uma única distância. Vai ter só uma certa distância percorrida. A distância está em função do tempo. E a fórmula, ela sempre vai relacionar
a distância percorrida com x, que depende dos instantes, certo? Então, olha aqui o que a gente pode obter. A distância que ele percorreu sempre vai ser 600 vezes a quantidade de minutos que ele percorreu. O y está essa medida em metros e o x em minutos. Então, vai continuar assim a vida toda. Ó. Sei lá, se você quiser ver depois de 15 minutos, pega os 600, multiplica por 15. Ah, depois de 20 minutos, pega os 600, multiplica por 20. É só você substituir quantos minutos passaram para saber depois quantos metros que ele percorreu. Boa, né? Segundo exemplo, mercadoria e preço. Em uma barraca de praia, vende-se água de coco a preço de R$ 3,50 o copo. Um copo custa R$ 3,50. Para facilitar seu trabalho, o proprietário da barraca montou essa tabelinha. Ó. Se for um copo, quanto vai ter que pagar? R$ 3,50. Por quê? Porque pegou R$ 3,50 e multiplicou por 1. E se forem 2 copos? É R$ 3,50 mais R$ 3,50. O R$ 3,50 aparece 2 vezes, que vai dar R$ 7,00. E se forem 3 copos? É R$ 3,50 mais R$ 3,50 mais R$ 3,50. O R$ 3,50 vai aparecer 3 vezes, que dá R$ 10,50. E aí, ó, ele montou aqui toda a sua tabelinha até chegar nos 10 copos. E o preço total na frente a ser pago. Então, cada vez que você for aumentando a quantidade de copos, logicamente também vai aumentar o preço a ser pago, não é isso? Eles são diretamente proporcionais. E assim vai acontecendo. Agora, e depois de passarem, depois de pegar X copos, quanto vai ter que pagar? É só pegar e fazer 3,50 vezes o X, que vai dar quanto? Na nossa parte algébrica, 3,50 vezes x vai dar 3,50x, certo? Então, se você quer saber quanto que ele tem que pagar, qual é o preço a ser pago, é só pegar 3,50 e multiplicar pela quantidade de copos que tem lá atrás. Se você quiser pegar, por exemplo, 18 copos, é só pegar 3,50 e multiplicar por 18. Quer pegar 20 copos? Pega o 3,50 e multiplica por 20. Você vai ter o seu preço total, tá certo? Então, aqui a gente está aprendendo a montar essa nossa tabelinha. Quando o número de copos chegar a ser X copos, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, pode ser 20, 30, tanto faz, é só pegar o 3,50 e multiplicar pela quantidade de copos que foi pega. Então, olha o que aconteceu. Duas grandezas estão relacionadas, o número de copos e o preço. A cada quantidade de copos corresponde um único preço. Pegou uma quantia de copo, tem que pagar exatamente um preço. O preço está em função do número de copos. O preço, que a gente representa pela letra Y, depende do número de copos, que é o X. Então, a relação entre o preço, que é o Y, é o número de copos de água de coco, X. Como é que vai ser essa relação? Y vai ser igual a 3,50 vezes o X, certo? É só pegar 3,50 e multiplicar pela quantidade de copos. Bom? Terceiro exemplo. Passageiros e o preço da passagem. Para fretar um ônibus de excursão com 40 lugares, paga-se ao todo R$ 1.800. Essa despesa deverá ser igualmente repartida entre os participantes. Você já sabe inicialmente quantas pessoas que vão nesse ônibus? Eu não sei. Nós vamos ter que repartir pela quantidade de pessoas que forem nesse ônibus. Para calcular a quantia que cada um deverá desembolsar, tem que pagar nosso Y, você tem que pegar o preço total, que é 1.800, e dividir pelo número de passageiros. O número de passageiros, que é a variável, que é o nosso X. Olha como é que você faz a fórmula, que relaciona o Y com o X. O Y, que é a quantia que cada um vai pagar, é quanto? É pegar os 1.800, que é o preço total, e dividir pela quantidade de pessoas que vão
nessa excursão, que são os passageiros. E aí, o que vai acontecer? Observe aqui na tabela alguns valores referentes à correspondência entre o x e o y. Então, olha aqui a tabelinha. Está lá. Número de passageiros, o valor da passagem, fazendo a nossa continha, e o valor no final a ser pago. Nós vimos lá atrás. O y, que é o valor a ser pago, não é 1.800 dividido por x? Se for somente um passageiro, é 1.800 dividido por 1, que dá 1.800. Se forem 2 passageiros, é 1.800 dividido por 2, que dá 900. E assim, você vai fazendo, aumentando cada vez mais a quantidade de passageiros. E o que você percebe? Cada vez que você pega o 1.800 e divide por um divisor maior, logicamente, o valor a ser pago vai ser menor. Se você tiver 10 passageiros, você tem que pegar o valor total, que é o 1.800, e dividir por 10, que vai dar R$180 para cada um. E à medida que for aumentando, o número de pessoas vai reduzindo o valor a ser pago. Se forem 20 pessoas, por exemplo, é 1.800 dividido por 20. Corta o zero com o zero, 180 por 2 vai dar 90. E assim vai. Cada vez mais que você vai aumentando a quantidade de pessoas, que no máximo chega a ser 40, você vai pegar os 1.800 e dividir por 40. Então, se o ônibus for lotado, for com todos os passageiros, cada um vai pagar R$45. O X não era o número de passageiros? É só pegar o 1.800 e dividir pelo número de passageiros, que é a letra X. É só pegar 1.800 e dividir por X. Fazendo isso, você vai ver qual vai ser o valor pago por cada um desses passageiros. Bom? E mais um exemplo nosso aqui, a respeito do tempo e temperatura. No Instituto de Meteorologia, quando quer estudar a variação da temperatura em certa cidade, mede a temperatura a intervalos regulares, por exemplo, a cada 2 horas, e monta uma tabela que relaciona as grandezas hora e temperatura. Vamos supor que a tabela de um determinado dia seja assim: o tempo dado em horas e a temperatura em graus Celsius. Se for 0 horas do dia, começando o dia, a temperatura lá marcada em graus Celsius foram 7. Passado 2 horas, eles viram que a temperatura caiu para 4. Quando passaram-se 4 horas, já era 4 horas desse dia de marcação, a temperatura caiu para 3 graus Celsius. E quando deu 6 horas da manhã, foi o momento mais frio, chegou a 2 graus Celsius. E aí, com o passar do horário, a temperatura cada vez mais só foi aumentando. Até que chegou aqui, das 14 às 16 horas, eles tiveram temperaturas iguais, de 20 graus. Deu 18 horas, já houve uma redução de temperatura, já caiu para 15. Às 20 horas, caiu para 12. Às 22 horas, caiu para 8 graus Celsius. E quando passou um dia completo, completou um dia na 24ª hora, a temperatura caiu novamente para os 7 graus, que estava há um dia atrás. Então, o que nós estamos vendo aqui assim? Que a cada hora, corresponde uma única medida de temperatura. Então, dizemos que a medida da temperatura ela é dada em função da medida do tempo. Certo? Então, essa aqui é a nossa parte inicial, em que estamos estudando a respeito das funções. Estamos inicialmente marcando várias formas diferentes de falar a respeito das funções, tá certo? Então,